Olá, boa tarde. Está no ar o programa Direito em Foco, uma parceria da OAB Espírito Santo com a Record News Espírito Santo, Rede Sim. Você já sabe que aqui a gente debate temas do mundo jurídico, assuntos que fazem parte do dia a dia de todos nós. Você pode enviar sua sugestão por meio do portal Sim Notícias, simnoticias.com.br ou pelas nossas redes sociais que aparecem durante todo o programa, viu? Hoje nós vamos falar sobre o direito do consumidor. Quem aí já não teve algum probleminha com a compra de um produto, prestação de um serviço? Para falar sobre esse assunto tão presente nas nossas vidas, convidamos o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Espírito Santo, Dr. Bruno da Luz. Chama o pessoal aí, porque o programa Direito em Foco já começou. Lembrando que estamos respeitando os protocolos de segurança por conta do coronavírus. Ainda estamos enfrentando essa pandemia, né, doutor? Sim. A gente estava de máscara até agora há pouco. A gente só tirou agora para gravar, não foi? Perfeito. E ainda está nessa distância aqui recomendada. Um metro e meio, mais ou menos. Isso aí. Doutor Bruno da Luz, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao programa Direito em Foco. Obrigado por me receber. É um prazer para a gente. Vamos falar então de direito do consumidor? Sim. Né? Um assunto que está na vida de todo mundo aí. Exatamente, é toda mesmo? a sociedade. Toda a sociedade. Todo mundo já teve um problema relacionado ao consumidor, ao consumo, não é, doutor? Exatamente. Em casa dormindo, quando sai de casa, quando vai comprar o pão, quando vai comprar o apartamento, o carro, a televisão, assistir um cinema, você está sempre ali em uma relação de consumo. E aí lá na OAB nós temos uma comissão voltada para o direito do consumidor. Exatamente. Uma comissão voltada para o estudo do direito do consumidor, para a interação da entidade com os demais órgãos. É uma comissão até um pouco diferente das outras, porque ela tem essa interação muito forte com a sociedade e com os demais órgãos, tanto do poder público como da sociedade civil. E tem muitos advogados trabalhando lá? Atualmente, voluntariamente, né? É bom lembrar todos disso. Voluntariamente. Cerca de 30 advogados hoje participam da comissão. Bastante, né? Sim, sim, muitos advogados. Alguns mais experientes, alguns mais novos, mas alguns do interior, muitos da capital, também da região da Grande Vitória. É bem diversificado. E trabalho não falta? Trabalho não falta, muito trabalho para a comissão. Na pandemia, alguns projetos tiveram que ser paralisados, mas mesmo assim a comissão conseguiu produzir durante esse período de pandemia, sim. O senhor citou a pandemia, né, que infelizmente paralisou muitas atividades de todo mundo. Como é que a comissão, o que ela conseguiu trabalhar nesse período da pandemia? No primeiro momento, todas as atividades foram paralisadas, até pelos protocolos de segurança do governo, e começou a surgir dúvidas no setor aéreo, no setor de eventos, no setor de turismo, no setor educacional. Então a comissão começou a se reunir e tratar desses temas especificamente. Fez primeiro um parecer com relação às passagens aéreas, que foi o primeiro setor diretamente afetado, depois com o setor hoteleiro de eventos e, por fim, um parecer muito completo com relação à situação educacional, que gerou também um desgaste muito grande entre pais, escolas, e onde ninguém estava errado, e todos sofreram, o empresário sofreu, o professor sofreu, o estudante sofreu, a família em casa sofreu, mas os direitos estavam ali numa situação nebulosa. Então a comissão ela foi por itens, separando tipos de ensino, situações, e foi elucidando esse tema e acabou que o parecer da comissão norteou a atitude e o processo de integração entre pais e escolas de muitas instituições. Foi bem positivo. Que bom, né? Então houve um diálogo, vamos dizer assim, por meio da comissão. Exatamente. A comissão, o Ministério Público também atuou, com a doutora Sandra Lengruber, muito. O PROCON estadual também, que a OAB tem uma parceria muito forte, também atuou. A Defensoria Pública do Estado também atuou em determinados casos. Então, como eu te falei, vários órgãos atuaram em conjunto. A OAB promoveu inicialmente o primeiro diálogo com o sindicato, com o SINEP, com o presidente Moacir, tentando elucidar e diferenciar ensino infantil, ensino médio, ensino superior. E eu acho que ele logrou êxito. Algumas questões ainda ficaram pendentes, estão até na justiça, mas muitas situações conseguiram ser apaziguadas e resolvidas amigavelmente. Foi um desafio? Foi um desafio muito grande, porque você, como eu falei no início, você entende a situação do empresário que está ali. Muitos empresários, infelizmente, fecharam as portas. As pequenas e médias escolas, dezenas fecharam as portas. A gente vê isso. Notório. Então, você recebia um empresário que sabia do que ele estava sofrendo, ao mesmo tempo você sabia que o pai também
estava sem rendimento nenhum. E como é que ele ia pagar uma mensalidade escolar, né? Então você tinha os dois lados da moeda, né? O empreendedor sofrendo muito e o consumidor ali, o pai também, sem receita, pagando por um serviço que não estava sendo prestado, pelo menos inicialmente. Sim. Depois as próprias instituições de ensino conseguiram, muitas delas, atender via ou EAD ou até mesmo no ao vivo, né? E sanando esse problema da educação. Mas não tem como negar, foi um período difícil para todos e onde todos tiveram que ceder um pouco. E eu acho que hoje existem poucos conflitos na área. Existem alguns ainda, que eu acho que a Justiça vai decidir da melhor maneira possível no caso concreto, mas em âmbito geral, eu acho que a OAB ajudou, junto com o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e o PROCON, a resolver a situação de muitas famílias. E a questão também da passagem aérea, o senhor mencionou, né? Viagens programadas, isso também foi uma demanda bem forte, vamos dizer. A questão das passagens aéreas, do setor de turismo e... Minha esposa é hoteleira, ela tem um hotel, então eu também participo muito pelo lado empresário nessa situação. Ficou um pouco mais fácil, porque o governo federal, ele emitiu normas próprias, ou seja, teve uma legislação específica nessa parte transitória. Então, não ficou a cargo apenas de uma negociação entre as partes e a justiça ir decidir no caso concreto. Você tinha uma regra geral que todos seguiram, ficou muito mais fácil. O que a OAB tinha que fazer e que fez foi discutir essa legislação, para melhorar essa legislação em âmbito nacional. Existe uma comissão do Conselho Federal, também de Direito do Consumidor, que dialoga junto ao Senado, junto à Câmara, junto ao Governo Federal, a Senacom, para melhorar a legislação. E depois que ela é promulgada, a legislação ela é aprovada, primeiro foi medida provisória, depois viraram lei. É só você elucidar para a população o que ela tem direito e para o empresário o que ele pode fazer. No caso do empresário de eventos, você cancelou o seu show, o que você pode fazer? Você tem que dar um crédito ou deixar para aquele cliente remarcar. Se você não for fazer nenhum evento mais, aí você tem até 1 ano para devolver esse dinheiro. Quer dizer, é uma forma que o governo entendeu de não prejudicar o consumidor, porque ele vai receber o dinheiro de volta, mas é para dar um tempo do empreendedor poder retomar as atividades e devolver esse dinheiro quando já tiver algum fôlego. Essa decisão quem escolhe, vamos dizer assim, é o consumidor ou é o empresário? Ou é em conjunto? Não, pela legislação, o empresário tem que dar essas opções ao consumidor. Ao consumidor. Aí eu quero crédito, eu quero remarcar. É aí o consumidor que vai ter essa opção. Doutor Bruno, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, tá? Porque o papo tem muita coisa pra gente falar aqui ainda, mas a gente volta em 1 minuto só, tá? Você não saia daí. Tá ótimo. Estamos de volta com o programa Direito em Foco, hoje falando sobre direito do consumidor, com o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Espírito Santo, doutor Bruno da Luz. No bloco anterior, a gente já falou de algumas ações da comissão, né, doutor? Sim. De alguns direitos, é um assunto que não acaba. Não. Né? Eu queria saber do senhor agora como é que a comissão lida com os outros órgãos de defesa do consumidor, porque é importante isso também. Sim, na verdade o consumidor no Brasil existe um sistema de proteção ao consumidor. Você tem aqui, por exemplo, no estado a delegacia do direito do consumidor, você tem o PROCON estadual, você tem os PROCONs municipais, você tem o Ministério Público do Consumidor, você tem a Defensoria Pública, que muitas vezes atua também em prol do consumidor. Então, esses órgãos, essas instituições, elas tentam trabalhar em conjunto. A OAB, nos últimos anos, vem tentando e conseguiu criar uma parceria muito forte com esses órgãos. Já tem alguma que o senhor poderia destacar? Olha, junto com o PROCON estadual, iniciamos com a primeira jornada do direito do consumidor do Estado do Espírito Santo, com enunciados próprios. O Fórum Espírito Santense teve que ser suspenso em razão da pandemia. Esses enunciados, só um instantinho, doutor, para quem está em casa não é da área, são direcionamentos, é isso? Para explicar para quem não é do direito. Os PROCONs municipais e o PROCON estadual muitas vezes têm dúvidas, e os próprios advogados, consumidores, um determinado entendimento de algum julgado ou de algum artigo do Código. Identificando essas dúvidas, a comissão, juntamente com a parte técnica do PROCON, elabora enunciados explicando aquele artigo ou aquela situação específica. E quando um julgador do PROCON vai efetuar um julgamento, ele não fica mais na dúvida.
ele vai no enunciado, ele já tem um entendimento firmado sobre a matéria. A ideia do PROCON e da OAB é anualmente ir aumentando esses enunciados, diminuindo cada vez mais as dúvidas, não só dos consumidores, como dos fornecedores e principalmente dos julgadores. Isso aí você consegue adiantar muito os julgamentos. Você não fica na dúvida, os julgamentos não saem contra a jurisprudência, então você não fica com ações anulatórias, questionamentos judiciais e acaba resolvendo mais rápido a situação do consumidor. Agora teve uma outra parceria também recente agora, o meu escritório, é isso? Exatamente. O PROCON estadual adquiriu o antigo prédio do Bandes, no centro de Vitória. É um prédio muito bom, está totalmente reformado e cedeu para a OAB uma sala de aproximadamente 60 metros quadrados, já toda equipada, onde os advogados, em parceria com a Comissão dos Advogados de Início de Carreira, vão atender os consumidores. Porque muitas vezes o consumidor chega ao PROCON buscando uma solução para o seu problema, com um celular quebrado, por exemplo. Se o fornecedor não admite aquele problema e não aceita uma solução amigável, uma composição ali no PROCON, aquele processo vai para a decisão administrativa. O que é isso? Ele vai sofrer, aquele fornecedor pode sofrer uma multa. Ele não respeitou o direito do consumidor, vai receber uma multa de R$2.000, R$3.000, R$5.000. Os parâmetros estão na legislação específica do PROCON. Esse valor não vai para o consumidor, não vai para o consumidor. O consumidor não tem a solução dele. Ele fica esperando uma decisão do PROCON, mas o celular dele continua quebrado e ele não vai ser ressarcido. Então ele precisa buscar o Poder Judiciário. E essa parceria visa o atendimento desses consumidores para que a demanda deles seja analisada e, se ela tiver realmente fundamento, ela seja levada ao Poder Judiciário. Isso vai ser feito com critério, um edital de atendimento junto à OAB e à Comissão de Jovens Advogados, onde se espera que os consumidores tenham um atendimento rápido e o processo deles seja levado à justiça. E há uma previsão desse projeto expandir para o estado todo? Por enquanto Sim. É só em Vitória? Por enquanto é só em Vitória. Nós visitamos o PROCON de Vila Velha lá com o diretor, o Jorge, e ele se colocou também à disposição para estar analisando a implantação também em Vila Velha. Em Guarapari também, o doutor Américo, eu já conversei com ele lá, que a Procuradoria de Guarapari ela é vinculada ao PROCON. Também é uma possibilidade de Guarapari. A ideia é, com sucesso no PROCON estadual, expandir sim para o resto do estado. Doutor, nosso tempo está encerrando. Eu queria que o senhor falasse se tem algum projeto para ainda tirar da manga, né? Como é que a gente fala aí? Nós temos um projeto antigo, que é um projeto das redações, que seriam redações vinculadas às escolas públicas sobre o consumo sustentável, junto com a Secretaria de Estado da Educação. É um projeto que precisa da volta presencial para acontecer. E um projeto novo, que é um projeto baseado na lei do superendividamento. Uma lei nova que inovou muito o Código de Defesa do Consumidor, criou um novo capítulo, é a Lei de Prevenção e Tratamento ao Superendividamento. Normalmente os mais vulneráveis, os analfabetos, os idosos são os que mais sofrem com esses empréstimos com juros absurdos, o endividamento passivo, aquela família que o marido perde a esposa, então perde a renda familiar, começa a se endividar todo. É uma legislação que vem acolher essas pessoas e dar uma chance delas realmente voltarem a ter dignidade, quitarem suas dívidas, só que é um procedimento novo e bem específico. O próprio Poder Judiciário não tem muito conhecimento sobre a legislação. Então a ideia da comissão, juntamente com o PROCON, o Ministério Público, é levar essa informação a toda a sociedade. Então o que nós esperamos é no próximo semestre já uma cartilha, várias palestras, rodar o Estado, levando essa legislação ao conhecimento dos advogados, juízes, promotores e aos consumidores em geral. Muito bacana, doutor. Eu agradeço, inclusive, a entrevista e o senhor ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, estamos à disposição. O programa Direito em Foco fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Se você quiser rever essa entrevista, a entrevista de hoje sobre direito do consumidor, sobre as ações realizadas pela Comissão da OAB Espírito Santo, é só acessar o site simnoticias.com.br. Tem o site da OAB Espírito Santo também, oabs.org.br. Eu espero você semana que vem, tá? Tchau, tchau, até lá!